Sejam bem-vindos à nossa live. Gostaria de agradecer a presença de todos. É uma grande honra tê-los aqui conosco nessa manhã de segunda-feira para falar aí sobre a reforma tributária, um assunto que tem sido muito debatido aí nos últimos tempos. Eu sou o Flávio Pérez, contador, consultor tributário da Orcose, milito há mais de 30 anos na área e vou falar sobre a reforma tributária, os principais aspectos, os impactos, né, que a reforma tributária irá causar para as empresas, para a sociedade como um todo, como se trata de um assunto com conteúdo bastante vasto. Eu dividi a apresentação em dois módulos, tá? No primeiro módulo, eu vou trazer aqui, falar um pouco sobre o período de transição da reforma tributária. Depois eu vou trazer para vocês os aspectos gerais da reforma tributária. E aí a gente abre para perguntas. Iremos fazer uma pequena pausa de 10 minutos. E aí a gente volta aí para o segundo tempo, para o segundo módulo, né, melhor dizendo, tratando das notas fiscais, dos documentos fiscais eletrônicos. Bom, vou compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei para a apresentação dessa live. Só um minutinho, por favor. Só mais um minuto. Vamos lá. Bom, reforma tributária que vem sendo debatida aí, né, nas últimas décadas, enfim, aprovada, tá? Foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que alterou o sistema tributário nacional. A gente costuma dizer que é a espinha dorsal da reforma tributária. É importante deixar bastante claro que a reforma tributária, aprovada pela Emenda Constitucional 132, ela diz respeito à reforma tributária do consumo. Nada tem a ver com a reforma tributária do imposto de renda. Tá? Algumas pessoas, né, têm me perguntado, poxa, mas como é que fica o imposto de renda com a reforma tributária? A reforma tributária, tratada aqui na emenda constitucional, ela trata da tributação sobre o consumo. Estamos falando aí do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS, do IPI. Nada tem a ver com o imposto de renda, que sofreu algumas alterações, tá? Mas o assunto que será tratado aqui, objeto da nossa apresentação, é a reforma tributária sobre o consumo. Depois tivemos a Lei Complementar 214 de 2025 e a 227 de 2026, que estabeleceu as normas gerais, as diretrizes gerais da reforma tributária, e mais recentemente os regulamentos, né? Os tão esperados regulamentos. A reforma tributária ela não poderia entrar em vigor antes da publicação dos regulamentos. Então estávamos aguardando ansiosamente, até que agora, final de abril, tivemos aí a publicação do regulamento da contribuição social sobre bens e serviços, o decreto 12.955 de 26, e o regulamento, a resolução do Comitê Gestor número 6 de 26, tá? Mas o governo já admitiu que teremos aí em torno de 160 atos normativos a serem publicados aí, disciplinando, né, a reforma tributária, trazendo aí as orientações, a normatização. Então, muita coisa ainda para acontecer em relação à reforma tributária. Bom, inicialmente eu trouxe aqui alguns pontos de destaques que eu gostaria de começar.
tratando com vocês, no que pertine aí à reforma tributária, a legislação nacional e uniforme, tá? É uma das mudanças aí implementadas com a reforma tributária. Hoje nós sabemos que temos aí mais de 27 legislações, né? Melhor dizendo, 27 legislações de cada estado com a sua legislação do ICMS, com normas, regras, procedimentos diferentes. Bom, sem contar os municípios, né? A legislação do ISS, são mais de 5.500 municípios, e além disso temos a legislação do PIS, da COFINS, que é uma legislação bastante complexa, cheia de detalhes, de difícil interpretação, dúbia, remissiva. Bom, com a reforma tributária, teremos uma legislação única, uma legislação nacional que terá alcance, que terá abrangência nacional, que será válida para todos os estados e todos os municípios. Um outro ponto de destaque é a tributação no destino, tá? Hoje, a tributação, via de regra, em relação ao ICMS, por exemplo, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ela se dá na origem, tá? Em regra, se dá na origem. O mesmo vale para o ISS, onde a tributação hoje, em regra, é no estabelecimento do prestador, onde o prestador de serviço está localizado, salvo algumas exceções. Com a reforma tributária, a tributação será no destino, ok? Então, se eu faço uma venda para um outro estado, o imposto vai ser pago, vai ser recolhido para o estado do destino, o estado onde a mercadoria foi entregue, onde o serviço, né, ou o município onde o serviço for prestado. A gente vai falar bastante sobre isso adiante. Essa questão da tributação do destino, ela também acaba com a guerra fiscal, tá? Os incentivos, né, concedidos pelos estados serão revogados a partir de 2033. Então, isso faz com que as empresas que estão localizadas nesses estados, que oferecem benefícios fiscais, como é o caso do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e outros, essas empresas têm que repensar a viabilidade ou não de permanecer nesses estados, uma vez que a tributação será no destino, como dito inicialmente. Outro ponto que eu trouxe aqui para vocês também em relação à reforma tributária é a transparência tributária, o cálculo por fora. Hoje os impostos, né, os tributos, via de regra, eles incidem por dentro. As empresas acabam pagando imposto sobre imposto, não é verdade? Isso acontece com ICMS, por exemplo, tá? PIS, COFINS e ISS também. Na reforma tributária, a tributação será por fora, o cálculo será por fora. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que custa R$ 1.000 e eu tenho 28% de imposto de IBS e CBS, por exemplo, o valor total da operação vai ser 1.280. Eu vou ter R$ 1.000, que é o valor do produto, e R$ 280, que é o valor dos impostos, dos novos tributos criados aí pela reforma tributária. Isso vai facilitar bastante, né? Porque hoje, convenhamos, quando nós compramos um determinado bem ou mesmo contratamos um serviço, nós não sabemos quanto estamos pagando de impostos. Não é verdade? A gente não sabe quanto está embutido de imposto lá dentro do preço que a gente está pagando. Agora, com a reforma tributária, o cálculo sendo por fora, a gente vai saber, o consumidor vai saber exatamente quanto ele está pagando de imposto, né? Isso vai fazer com que a gente possa exigir mais, né, dos nossos governantes, né, sabendo quanto efetivamente tem de carga tributária incluído naquele produto, acrescido naquele serviço. Desculpa aqui. Bom, dando continuidade, outro ponto de destaque da reforma tributária é a uniformidade das alíquotas, tá? Então, com a reforma tributária,
os bens e serviços terão as mesmas alíquotas. Então, pouco importa se eu estou vendendo um bem, se eu estou vendendo uma mercadoria ou se eu estou prestando um serviço. Hoje, por exemplo, quando eu presto um serviço, quando uma empresa presta um serviço, ela paga de 2 a 5% de ISS, não é verdade? Tá? E quando vende um bem, quando vende uma mercadoria, uma empresa comercial, uma empresa industrial, aqui em São Paulo, por exemplo, o ICMS é 18%. Com a reforma tributária, as alíquotas serão as mesmas, tanto para bens como para serviços. A base ampla é outra característica da reforma tributária, ou seja, toda e qualquer operação onerosa será tributada, inclusive locação de máquinas, locação de equipamentos, locação de veículos, aluguel de imóveis, está aí uma novidade, né? Venda de bens do ativo imobilizado, que até então não sofria tributação do ICMS, nem do PIS e da COFINS. No caso do aluguel, né? O aluguel hoje, ele não paga ISS e não paga ICMS também, tanto o aluguel como a venda de imóveis. Com a reforma tributária, todas essas operações serão tributadas. A gente vai falar mais para frente, vamos falar bastante sobre isso, hein? E por fim, não menos importante, a não cumulatividade plena. Hoje nós sabemos que o ICMS, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, ele é um imposto não cumulativo, assim como o PIS e a COFINS para as empresas que estão no lucro real, tá? Mas não é tudo que gera crédito para essas empresas, tá? No caso do ICMS, por exemplo, material de uso em consumo não é passível de creditamento, as empresas não podem se creditar. Despesas administrativas, material de escritório, material de informática, hoje não geram crédito de ICMS. O mesmo vale para PIS e COFINS, para quem está no lucro real, PIS e COFINS, que a gente chama de não cumulativo, tá? As empresas podem, de fato, fazer algumas deduções, mas são poucas. Compras de mercadorias e insumos, despesas com aluguel desde que paga a pessoa jurídica, fretes, bom, dentre outras, mas são restritas as possibilidades de crédito. Com a reforma tributária, o aproveitamento dos créditos será integral, ou seja, toda e qualquer operação ela gerará créditos de IBS, de CBS, a gente vai falar mais adiante, exceto aqueles bens e serviços de uso e consumo pessoal. Bom, dando prosseguimento então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um cronograma da reforma tributária, para vocês terem em mente o que vai acontecer daqui para frente. A reforma tributária ela já começou, ela já é realidade, nós já estamos vivendo a reforma tributária. Para quem não acreditava, ela já está em pleno vigor. Teremos aí um período de transição que vai até 2032, onde nós vamos conviver com os dois sistemas de tributação, o atual e o novo, tá? Então, falando um pouquinho aqui, agora em 2026, a partir do dia 3 de agosto, as empresas, em geral, vão ter que fazer o destaque da alíquota teste da CBS, que a gente vai falar mais à frente, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a 0,9%, e do EBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, falaremos a respeito, de 0,1%. Dispensado o seu recolhimento se o imposto for devidamente destacado nos documentos fiscais. As empresas do Simples Nacional e as pessoas físicas que sejam consideradas contribuintes do IBS e da CBS passam a estar obrigadas a partir de 1º de janeiro de 27. Aquelas empresas que não fizerem o destaque, elas terão que recolher o imposto destacado nas notas fiscais
pelo menos é isso que prevê a legislação, estarão sujeitas também ao pagamento de multas, tá? Daí a importância de se fazer o destaque. Há rumores de que esse prazo será prorrogado, mas até a presente data, até o presente momento, não houve prorrogação nesse sentido. Caso isso venha a acontecer, a Orpose comunicará a todos os seus clientes. Bom, em setembro, né, agora em setembro de 26, está perto, né? As empresas do Simples Nacional, elas terão que fazer a opção pelo recolhimento da CBS, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, por dentro ou por fora do Simples, para o primeiro semestre de 27. A gente vai falar mais à frente também. Por enquanto, eu estou trazendo aqui o cronograma da reforma tributária. Essa opção tem que ser formalizada no mês de setembro. E em setembro, as empresas do lucro real e do lucro presumido que manifestarem interesse em migrar para o Simples Nacional em 27, claro, desde que atendam todos os requisitos legais, como, por exemplo, o limite de faturamento, o limite de receita bruta do Simples, que continua 4.800.000 reais por ano, tá? Esse valor está congelado desde 2018, né? Dentre outros requisitos que essas empresas terão que atender, por exemplo, sócios não podem participar de outras empresas, desde que o faturamento de todas as empresas ultrapasse 4.800.000, além de outros requisitos aí previstos na legislação do Simples Nacional. Então, desde que essas empresas do lucro real presumido atendam os requisitos da lei, elas deverão formalizar o pedido de opção do Simples Nacional para 2027 até 30 de setembro de 2026. E a partir do dia 1º de setembro de 26, as empresas do Simples Nacional, as empresas prestadoras do Simples Nacional em São Paulo, localizadas, estabelecidas no município de São Paulo, deverão emitir a nota fiscal no emissor nacional da nota fiscal eletrônica de serviços e não mais no portal da Prefeitura de São Paulo, tá? Essa é uma outra novidade também. Até o dia 30 de novembro de 26, caso a empresa tenha feito a opção do recolhimento por fora do Simples Nacional, ou mesmo tenha feito pedido de enquadramento ou pedido de opção no Simples para 2027, elas poderão desistir, fazer a desistência dessa opção, poderá renunciar até essa data, até 30 de 11 de 26. Vejam quanta coisa acontecendo ainda em 2026, quanta coisa para acontecer ainda em 2026, não é verdade? Dando sequência, pessoal, em 2027, o PIS e a COFINS, as contribuições do PIS e da COFINS que incide sobre o faturamento das empresas, sobre a receita bruta, serão extintas, tá? E a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que a gente falará adiante a respeito, passará a ser cobrada integralmente. A alíquota ainda não foi definida. O que tem sido falado por aí, que a alíquota do IBS e da CBS somada será em torno de 28%, mas nós não sabemos ainda, não temos essa alíquota, tá? Vamos lá. Em 27, já a partir de janeiro de 27, o IPI terá suas alíquotas reduzidas a zero, tá? Exceto aqueles produtos que concorrerem com os fabricados na Zona Franca de Manaus. E também que tiverem ou que tenham alíquota igual ou superior a 6,5%, isso na data de 31 de 12 de 23, ok? Então, desde que atendido essas duas situações concomitantes. Então, por exemplo, se a empresa fabrica um determinado produto, um determinado bem, aqui em São Paulo, e esse mesmo produto é fabricado lá na Zona Franca, a empresa da Zona Franca, ela vai ter o benefício fiscal.
Já a empresa de São Paulo, nesse exemplo, ela vai continuar pagando o IPI. Isso é para manter a competitividade das empresas localizadas lá na Zona Franca de Manaus, tá? Então, nesses casos, o IPI não será reduzido a zero. Nos demais casos, sim, estima-se que em torno de 95% dos produtos tenham o IPI reduzido a zero. O governo disse, né, que até o final do ano vai soltar uma lista desses produtos. Será publicada uma nova TIP, uma nova tabela do IPI, contendo os produtos que terão suas alíquotas reduzidas a zero. Vamos esperar, né? Ainda em 2027, já a partir de janeiro, passará a ser cobrado o IS, o Imposto Seletivo, é um imposto novo que foi criado pela reforma tributária, que ele vai incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas quais são esses bens e quais são esses serviços? Eles estão previstos lá no anexo 17 da Lei Complementar 214 de 2025. São veículos, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, cigarros, fumos, alguns produtos minerais, serviços, jogos prognósticos, fantasy sport, dentre outros. Já tem uma lista lá no anexo 17 da Lei Complementar 214 desses produtos que sofrerão a incidência desse novo imposto. E vocês devem estar me perguntando: poxa, mas qual será a alíquota desse imposto? Nós não sabemos ainda. Até o presente momento não foi publicada. E ainda em 27, as empresas deverão continuar destacando a alíquota teste do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, só que ao invés de destacar 0,1%, elas vão destacar 0,05% de IBS estadual e 0,05% de IBS municipal. Em 2029, começa a ser cobrado o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos falar bastante sobre ele mais para frente, tá? Mas aqui ainda dentro do cronograma da reforma tributária, o IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, a gente vai falar mais para frente, ele passa a ser cobrado, só que de forma gradativa. Em 29, será cobrado 10% da alíquota do IBS, da alíquota integral do IBS, tá? O que tem sido dito aí é que essa alíquota será, em torno de 18%, mas não se sabe. Pode ser que essa alíquota seja maior do que isso. Mas para fins de ilustrativo, eu trouxe aqui uma alíquota de 18,67, tá? Para fins exemplificativos. Então, suponhamos que a alíquota seja essa de 18,67. Em 2029, teremos 10% dessa alíquota de IBS a ser recolhida pelas empresas, o que corresponde aqui a 1,87%. O ICMS e o ISS, a partir de 2029, serão reduzidos na mesma proporção, tá? Então, se eu tiver uma alíquota, por exemplo, de ICMS, aqui em São Paulo é 18%, essa alíquota em 29 cairá 10%. Será de, fazendo uma conta rápida aqui, 16,2%. O ISS, se for 5%, será reduzido para 4,5%, e assim sucessivamente. Em 2030, o IBS passará a ser cobrado sobre 20% da alíquota integral. Exemplo, então, se a alíquota for de 18,67, nós teremos um IBS de 3,73%, correspondente a 20% da alíquota. E o ICMS e o ISS, por sua vez, serão reduzidos na mesma proporção, tá? Em 2031, o IBS passará a ser cobrado a 30% da alíquota integral. Então, se a gente tem uma alíquota de 18,67,
30%, teremos esse percentual aqui. E o ICMS e o ISS também será reduzido na mesma proporção. E assim vale para 2032, o IBS passará a ser cobrado sobre uma alíquota de 40% da alíquota integral, tá? Ou seja, 7,47 neste exemplo, né? Pode ser mais, vai depender da alíquota do IBS, que ainda não foi publicada. E o ICMS e o ISS, por sua vez, serão reduzidos na mesma proporção. E a partir de 2033, o IBS passará a ser cobrado integralmente e o ICMS e o ISS serão extintos, para alegria ou tristeza de muitos, né? Agora imagine só conviver com esses dois sistemas tributários com regras totalmente diferentes nesse período de transição. Acredito eu que vai ser uma tarefa aí bastante árdua. Vocês há de convir comigo, não é verdade? Bom, ainda falando do cronograma do período de transição, eu não poderia deixar de dizer para vocês. E isso vai impactar diretamente aí no fluxo de caixa das empresas. Essa informação ela é de suma importância. Até o dia 30 de junho de 27, vejam só, pessoal, as empresas sujeitas ao regime cumulativo do PIS e da COFINS, ou seja, as empresas que em regra estão no lucro presumido e pagam 3,65 de PIS e COFINS sobre o faturamento sem direito a crédito, essas empresas terão direito a um crédito sobre o estoque levantado em 31 de 12 de 26, tá? Elas vão ter que levantar o estoque nessa data e vão poder se creditar de 9,25% que será deduzido da CBS para os produtos nacionais. E do PIS e COFINS pago na importação quanto aos produtos importados. Esse crédito presumido, esse crédito de 9,25, ele vai poder ser aproveitado em até 12 parcelas mensais iguais e sucessivas. Então, um exemplo fácil aqui. Admitamos que a empresa tenha tido um estoque aí em 31 de 12 de 26 de R$ 100.000, ela terá 9,25% de crédito sobre esse estoque, ou seja, R$ 9.250, que poderá ser dividido aí em 12 parcelas de R$ 770,83. Ela tem até 30 de 6 de 27 para fazer esse levantamento de estoque, ok? Até aí, tudo bem? Bom, dando sequência, ainda em relação ao período de transição, voltando às empresas do Simples Nacional, como eu havia dito, elas terão que fazer aquela opção de recolhimento por dentro ou por fora do Simples, né? Então, a empresa ela vai fazer opção agora em setembro, para o primeiro semestre de 27, se ela vai recolher a CBS dentro do DAS, dentro do Simples Nacional, ou se ela vai preferir recolher a CBS por fora do DAS, pagando a alíquota cheia, tendo direito a crédito, mas transferindo o crédito integral para os seus clientes. Essa opção, ela tem que ser formalizada semestralmente. Então, agora em setembro, as empresas do Simples vão formalizar a opção, se por dentro, se por fora, para o primeiro semestre de 27. Quando for em março de 27, elas vão formalizar a opção para o segundo semestre de 27. E assim sucessivamente, podendo fazer a desistência em relação ao primeiro semestre até novembro, até 30 de 11 elas podem desistir, podem renunciar. E em relação ao segundo semestre, elas têm até o mês de maio para fazer essa desistência. Então, as empresas do Simples farão opção para o primeiro semestre, se por dentro ou por fora, e terão até o final de novembro de 16 para desistir. E quando chegar em março de 27, as empresas do Simples farão nova opção para o segundo semestre de 27, se por dentro ou se por fora, a gente vai falar um pouco mais a respeito, e terão até o final de maio de 27 para desistir, e assim sucessivamente.
Quantas informações, não é verdade? Agora que nós já falamos do período de transição, do cronograma aí de implantação da reforma tributária, vocês vejam, né? Vocês certamente vão precisar aí do apoio do contador nesse processo de transição para estar orientando, para estar assessorando, para estar trabalhando em conjunto com vocês. O contador ele vai exercer um papel muito importante nessa transição, nessa implementação da reforma tributária. Eu trouxe aqui para vocês os aspectos gerais, de uma forma bastante clara e objetiva. É um assunto amplo, complexo, que demanda muito tempo. Não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto. Certamente iremos falar muito sobre reforma tributária aí nos próximos anos, mas eu trouxe os principais aspectos que norteiam a reforma tributária de uma forma bastante clara e objetiva. Vamos lá, então, dando início agora, falando dos aspectos gerais da reforma tributária. A reforma tributária, ela implementou no Brasil o conceito do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Adicionado, o Imposto sobre o Valor Agregado, tá? Que é um modelo adotado na maioria dos países do mundo, né? Na União Europeia. O Brasil ainda estava na contramão, né? Só que no Brasil o IVA vai ser um pouco diferente do que se pratica mundo afora. Teremos um IVA dual, ou seja, teremos dois IVAs, tá? Um IVA federal, que vai se chamar CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Ele vai substituir o PIS e a COFINS, que são aquelas contribuições que as empresas hoje pagam sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Terá competência da União e será administrado pela Receita Federal do Brasil. Então, nós estamos falando aqui do IVA federal, tá? E o IVA estadual e municipal, que se chamará IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai entrar no lugar do ICMS, que é um imposto estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o ISS, que é o imposto municipal, o Imposto sobre o Serviço. Portanto, o IBS terá competência compartilhada entre os estados, municípios e Distrito Federal, e será administrado pelo Comitê Gestor do IBS, recentemente criado, representado, né, composto por representantes dos estados e dos municípios. Bom, dando andamento, quais são as hipóteses de incidência do IBS e da CBS? Como eu disse inicialmente, eles terão as mesmas regras, os mesmos fatos geradores, as mesmas hipóteses de incidência, tá? Então vamos lá. Tanto o IBS como a CBS, eles vão incidir sobre operações onerosas com bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços, ou seja, operações em que haja uma contraprestação, tá? Isso vale para compra, venda, troca, permuta, dação em pagamento, prestação de serviço. Olha aqui uma novidade: locação de bens móveis e imóveis, que eu tinha falado lá atrás, né? Hoje, por exemplo, locação de bens móveis não paga ISS nem ICMS. Com a reforma tributária, passa a pagar IBS e CBS. O mesmo vale para locação e venda de bens imóveis, que até então, aluguel nunca pagou ISS, nem ICMS. Passará a pagar o IBS. Licenciamento, mútuo oneroso
e doação com contraprestação em benefício do doador. Vejam quanta coisa, né? Ou seja, eu tenho a impressão de que nada ficará de fora, né? Além disso, algumas operações não onerosas também estarão submetidas à tributação da CBS e do IBS. Quais são? Fornecimento de brindes, bonificações, desde que, se a bonificação estiver destacada no documento fiscal e não estiver vinculada a nenhuma condição, não será tributada. E vejam só, fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens ou serviços a sócios, diretores, administradores e seus cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau. Então, aquelas despesas dos sócios, dos administradores, dos diretores e até dos seus parentes até terceiro grau, pago pela empresa, elas serão objeto de tributação, tá? Veículos cedidos pelas empresas aos sócios, imóveis também cedidos pela empresa aos sócios, serão tributados pelo IBS e pela CBS. Pasmem. Bom, mas não paramos por aí. Quais são as operações não sujeitas à CBS e ao IBS? Transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso já acontece com o ICMS, onde o destaque ele é facultativo, tá? Rendimentos financeiros, tá? Aqui, rendimentos de aplicação financeira. Hoje, por exemplo, as empresas que estão no lucro real, que estão sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, elas pagam PIS e COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira, por exemplo. Com a reforma tributária, não haverá incidência da CBS nem do IBS sobre os rendimentos de aplicação financeira das empresas. Baixa liquidação, alienação de participação societária, também estará fora do campo de incidência da CBS e do IBS. Transmissão de bens, né, em decorrência de incorporação, fusão, cisão, recebimento de dividendos e de juros sobre capital próprio também não serão tributados. Aqui uma novidade: o juros sobre capital próprio hoje é tributado pelo PIS e COFINS pelas empresas que estão no lucro real e presumido. Com a reforma tributária, passa a não ser tributados pela CBS. E as doações, sem contraprestação em benefício do doador. Então, todas essas operações, elas não estarão sujeitas à CBS nem ao IBS, ok? E o fato gerador desses novos tributos? Qual será o fato gerador ou quais serão os fatos geradores? Daí uma novidade, hein? Vejam só. O fato gerador do IBS e da CBS será o fornecimento de bens e serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Mas como assim? Hoje, o ICMS, por exemplo, ele incide na circulação de mercadorias e serviços. Esse é o fato gerador do ICMS. O ISS, prestação de serviço, é o fato gerador, tá? O PIS e a COFINS, por exemplo, fato gerador é a receita bruta, o faturamento. E o IPI, saída de produto industrializado ou importado. Em relação ao IBS e a CBS, o fato gerador será o fornecimento de bens e serviços, como eu disse, ainda que de execução continuada ou fracionada, ou seja, fornecimento de energia elétrica, de água, de gás, prestação de serviço contínuo, também serão fatos geradores aí do IBS e da CBS. Em relação aos bens materiais, o fato gerador se dá no momento da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. E aí vem uma novidade da reforma tributária, que tem tido uma repercussão muito grande, que vai afetar também as empresas de um modo em geral, é que se houver antecipação financeira, ou seja,
Caso o pagamento ocorra antes do fornecimento do bem ou do serviço, haverá incidência do IBS e da CBS. Pasmem, exemplo, venda para entrega futura. Isso certamente impactará diretamente as empresas que fazem adiantamento, que recebem adiantamento de seus clientes. O imposto será devido no local da operação. Então, essa é outra novidade que eu comentei no início da nossa apresentação, tá? O imposto, diferente do que acontece hoje, né? Hoje, o imposto, em regra, é devido na origem, conforme eu havia comentado, ele passa a ser devido no destino. Então, no caso de bem móvel material, o imposto será devido aonde? No local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. Quanto aos imóveis, serviços prestados sobre o imóvel, serviço de administração e intermediação de imóvel, o imposto será devido aonde? No local onde o imóvel estiver situado, hein? Tá? Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física, o local da prestação de serviço. Como assim, Flávio? Por exemplo, serviço de salão de beleza vai ser prestado onde o serviço, ou seja, o imposto vai ser devido, melhor dizendo, onde o serviço foi prestado. Uma clínica dentária, a pessoa vai até uma clínica médica, uma clínica odontológica, o serviço vai ser prestado, ou melhor dizendo, o fato gerador, o imposto vai ser devido no local da prestação de serviço. No caso de planejamento, serviço de planejamento, organização, administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, o imposto será devido no local do evento. Serviço prestado fisicamente sobre móvel material, sobre bem móvel material, também o local da prestação de serviço, tá? No caso de transporte de passageiro, o imposto será devido no local do início de transporte, diferentemente do transporte de cargas, onde o imposto será devido no local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. Então, ou seja, se eu faço se a empresa presta um serviço de transporte de São Paulo, por exemplo, vai para o estado de Minas, para Belo Horizonte, o imposto vai ser devido no local da entrega da mercadoria, diferente do que acontece hoje com o ICMS, onde o imposto é devido no local do início do transporte. Tudo bem? Então, dando sequência, em relação a outros bens e serviços não previstos na legislação, no local do domicílio principal do adquirente, serviços de consultoria, de assessoria, de contabilidade, o imposto vai ser devido no domicílio principal do adquirente, que, em regra, será o estabelecimento matriz. Ok? São muitas informações, não é verdade? Mas vamos lá, tem mais. Agora vamos falar sobre outra questão também que tem tido bastante repercussão, é em relação à base de cálculo. Qual será a base de cálculo do IBS e da CBS? E vocês vão perceber quanto isso vai afetar aí, vai impactar no custo das empresas. A base de cálculo será o valor da operação. O que é entendido por valor da operação? Valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a acréscimos de ajuste no valor da operação, juros, multas, acréscimos aos encargos. Aqui uma novidade, tá? Então, se houver cobrança de juros, de multa, por exemplo, por pagamento em atraso do cliente, incidirá o IBS e a CBS sobre esses valores, tá? Frete, seguros e taxas. Então, todos esses valores, todas essas importâncias integrarão a base de cálculo do IBS e da CBS.
Dando andamento, alguns valores deverão ser excluídos da base de cálculo do IBS e da CBS. Vejam só, o montante da própria CBS e do IBS e dos demais tributos incidentes sobre as vendas de bens e serviços, ou seja, ICMS, ISS e IPI, o imposto, como dito inicialmente, ele será calculado por fora, não haverá incidência de imposto sobre imposto, ele não será por dentro. Descontos incondicionais concedidos, aqueles destacados na nota fiscal, no documento fiscal, também não comporão a base de cálculo do IBS nem da CBS. E os reembolsos e ressarcimento de despesas de terceiros. Aqui uma novidade também, tá? Desde que a documentação fiscal esteja em nome do terceiro. Hoje há um entendimento que o reembolso de despesas de terceiro ele é tributado pelo PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. A Receita Federal já se pronunciou sobre o assunto. Com a reforma tributária, esses valores de reembolso de despesas de terceiros, eles não serão tributados desde que a documentação esteja em nome do terceiro, tá? Isso é importante, ok? Dando sequência, eu fiz aqui, para ficar mais fácil de entender, um exemplo de base de cálculo. Então, admitamos que o preço de venda sem os impostos seja de R$ 900. Que nessa operação haja cobrança de frete, seguros e outros encargos de 100, totalizando R$ 1.000. Vamos supor uma alíquota hipotética aqui, nós não temos definida ainda a alíquota do IBS e da CBS, de 28%. Então, temos aí um IBS e CBS de R$ 280. Ou seja, o valor total da nota fiscal, 1.280, ok? Outra novidade em relação à reforma tributária é a tributação com base no valor de mercado. E quando isso vai ocorrer? No caso de operações entre partes relacionadas, entre empresas em regra, do mesmo grupo econômico, empresas que têm os mesmos sócios, empresas com sócios em comuns, as empresas que sejam controladoras, controladas, coligadas, vinculadas, que exerça influência na administração de outras empresas. Existe toda uma conceituação de partes relacionadas que a gente não vai se adentrar para não nos estendermos muito, mas as operações entre partes relacionadas, entre empresas, digamos, do mesmo grupo econômico, elas devem ser tributadas no mínimo pelo valor de mercado, tá? Valor da operação notoriamente inferior ao valor de mercado também, ok? Operações desacobertadas de nota fiscal e outras hipóteses previstas na legislação. Vocês devem estar me perguntando, mas o que vem a ser o valor de mercado? Eu vou mostrar para vocês aqui, está lá no artigo 14 do Regulamento da Contribuição sobre Bens e Serviços. Eu vou abrir um PDF aqui, só um minutinho, por favor. Vamos lá, só mais um minuto, por gentileza. Ah, tá. Vou querer mostrar para vocês o conceito aqui de valor de mercado. Tá aqui, ó, artigo 14, eu salvei aqui para apresentar para vocês, só mais um minuto. Olha só o que o regulamento da CBS diz lá no artigo 14 em relação a valor de mercado. Eu até tarjei aqui em amarelo, eu não, bom, espero que vocês estejam conseguindo visualizar, vou aumentar um pouco mais. Valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Então, valor de mercado,
valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Depois, aqui no artigo 14, ele ainda traz aqui a conceituação, só mais um minuto. Ele fala aqui que será entendido como valor de mercado as operações mais recentes realizadas pelo contribuinte ou por terceiros em um período de 3 meses, sempre que possível, levando em consideração os seguintes critérios: a natureza, a quantidade envolvida, condições de pagamento, prazo de fornecimento, mercado geográfico e outras circunstâncias que possam influenciar o preço praticado. E mais à frente, ele fala, na impossibilidade de apuração do valor de mercado, vejam só, pessoal, ele diz o seguinte, que será considerado aqui, eu tarjei porque eu achei importante isso, o custo total, incluindo custos diretos e indiretos de produção ou aquisição do bem ou prestação de serviço, acrescido do lucro bruto apurado com base na escrita contábil fiscal ou o custo total, incluindo custos diretos e indiretos, na produção ou aquisição do bem ou de prestação de serviço, acrescido de despesas indispensáveis à manutenção das atividades do sujeito passivo. E, por fim, ele diz: na hipótese de bem negociado em bolsas de mercadorias e futuro, considera-se valor de mercado a média das cotações de fechamento na data da operação, conforme as bolsas de mercadoria e futuro, consideradas no levantamento nos termos de ato conjunto da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do IBS. Vejam só que interessante, né? Aqui ele traz a conceituação de valor de mercado nas operações entre partes relacionadas. Então, voltando lá para a nossa apresentação, a gente estava falando aqui valor de mercado. Ok. Então, vejam só, recapitulando, valor de mercado, as hipóteses, operações entre partes relacionadas, valor da operação notoriamente inferior ao valor de mercado, que é muito comum acontecer, diga-se de passagem, operações desacobertadas de nota e outras hipóteses previstas na legislação, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao valor de mercado, as hipóteses de aplicabilidade. Vamos entrar agora em outro assunto também que tem sido bastante repercutido, que é em relação às alíquotas, deixando bem claro que as alíquotas, tanto da CBS, que entra agora em janeiro de 27, como do IBS, não foram publicados. Acredita-se que ainda esse ano, até o final de setembro ou de outubro, devemos ter essas novas alíquotas, tá? O que se fala, inicialmente era uma alíquota de 26,5%, tem se falado muito numa alíquota de 28%, pode ser mais, nós não sabemos, tá? E o que tem sido dito também é que dessa alíquota de 28%, ou algo parecido, algo em torno de, um terço corresponderá à CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, e 2 terços ao IBS. Um terço de 28 daria algo em torno de 9,33% de CBS, que está bem próxima da alíquota do PIS e da COFINS, que se somadas hoje, para quem está no lucro real, para quem está no regime não cumulativo, dá 9,25, né? E para o IBS, se for assim, né, daria 18,66, 18,67%, né? Mas por enquanto nós não temos nada de oficial quanto às alíquotas. Estamos aí na expectativa, acompanhando de perto esse assunto. As alíquotas serão as mesmas para bens e serviços, então tanto faz se eu estou vendendo uma mercadoria ou se eu estou prestando um serviço, eu vou pagar a mesma alíquota de CBS e a mesma de IBS. Isso certamente sobretaxará as empresas de serviço, a gente vai falar mais à frente. O Senado Federal, por sua vez, ele vai publicar as alíquotas de referências. Entretanto, olha só que importante, pessoal, vejam só. Cada ente federativo, cada estado, cada município terá autonomia para determinar suas próprias alíquotas. Na falta de manifestação dos entes federativos, será aplicada a alíquota de referência publicada pelo Senado Federal. O IBS e a CBS
o IBS ele corresponderá à soma das alíquotas do Estado e do município de destino. Então, eu fiz um exemplo aqui. Vamos supor, com base em dados hipotéticos, uma venda para o município de Salvador, Bahia. Suponhamos que a alíquota da CBS seja de 9,33%. Então, será recolhido de CBS para a União 9,33% do valor dessa operação. E vamos supor que a alíquota do IBS a ser recolhida para o estado da Bahia, o estado definiu lá que vai ser 12%, é só um exemplo, hein? Então, será recolhido esse percentual para o estado e para o município, suponhamos que Salvador atribuiu uma alíquota de 5% de IBS. Então, será recolhido para o município de Salvador 5%. Ou seja, nesse caso, a empresa terá uma tributação de IBS, de CBS de 26,33%, somando todos esses percentuais. Ok? Ficou claro? Bom, talvez o assunto que tem repercutido, que tem tido maior repercussão, é o split payment, que é o pagamento dividido, pagamento desdobrado. É uma novidade da reforma tributária também. O que significa o split payment? E que o imposto, tanto o IBS como a CBS, serão cobrados no ato da liquidação financeira. Isso é novo, hein? Isso é novidade. As instituições de pagamento, só um minuto só. As instituições de pagamentos, elas segregarão o valor da IBS e o valor da CBS, do valor total da operação, e repassarão, vejam só, pessoal, em tempo real, tais valores ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal do Brasil, como a parcela devida aos fornecedores também. Eu fiz um exemplo, eu vou demonstrar para vocês lá na frente, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, de vocês entenderem. Os créditos de IBS e CBS poderão ser aproveitados na liquidação financeira por meio da apuração assistida. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, mas é uma espécie de conta fiscal, de conta corrente fiscal que teremos aí com a reforma tributária. E o documento fiscal eletrônico, a nota fiscal eletrônica, ela será vinculada com o documento correspondente à transação de pagamento para que ocorra o split payment. Exemplo, numa operação de R$ 100, admitamos aqui um IBS e uma CBS de 28%, ou seja, R$ 28. O valor total da operação, R$ 128. Valor a ser transferido para o Comitê Gestor do IBS e para a Receita Federal do Brasil, R$ 28. Valor a ser transferido para o fornecedor, R$ 100, ou seja, o fornecedor já receberá em sua conta o valor deduzido do imposto em tempo real, instantaneamente. Mas não para por aí. Vamos supor que este mesmo fornecedor tenha um crédito de R$ 10 de IBS e CBS lá na apuração assistida dele, lá na conta fiscal dele, oriundo de aquisição de bens e serviços. Ele comprou mercadorias, contratou serviços e teve um crédito, nesse exemplo aqui, de R$ 10, que está lá na apuração assistida dele. Nesse caso, a instituição de pagamento, ela vai até essa apuração assistida e ela vai aproveitar esses R$ 10 para deduzir desses R$ 28 aqui, isso em tempo real. Então, ou seja, dentro desse exemplo, a instituição de pagamento transferirá para o comitê gestor, ao invés de 28, R$ 18 e depositará na conta do fornecedor, transferirá para a conta do fornecedor, ao invés de R$ 100, R$ 110. Eles estão chamando isso aqui de split payment inteligente, tá? Haja tecnologia para isso, convenhamos, né? Bom, mas temos aí a previsão de um split payment simplificado,
Tá. O que vem a ser o split payment simplificado? O contribuinte poderá, desde que ele seja exclusivamente varejista, desde que ele venda somente para não contribuinte do IBS e da CBS, solicitar um regime especial para descontar, ao invés de descontar a alíquota efetiva do IBS e da CBS, descontar uma alíquota média. Por exemplo, 10%, 11%, 12%. Não sei, isso vai ser objeto de pesquisa, vai ser de acordo com levantamentos, tá? E aí, no final do mês, no final do período de apuração, ela faz os ajustes necessários em sua apuração assistida. Então, esse que é o split payment simplificado. Isso vai ocorrer muito nas grandes redes varejistas, que trabalham com produtos com alíquotas diferenciadas. A gente vai ver mais para frente que alguns produtos e alguns serviços terão alíquotas reduzidas, terão alíquotas diferenciadas. É o caso da cesta básica, medicamentos, serviços de saúde, de educação, tá? Produtos de limpeza e higiene pessoal. Nós teremos um faseamento do split payment. Está lá no artigo 33 do regulamento da CBS, que eu gostaria também de compartilhar com vocês, se vocês me permitem. Só um minutinho, por gentileza. Vamos lá. Eu devo ter salvo aqui, ou se eu não salvei, eu entro no decreto. Só um minuto, por favor. Artigo 33. Vamos lá. Esse aqui é o decreto, hein? 12.955, para quem não conhecia, ó, do dia 20 de abril de 26, que regulamenta a CBS. Vamos lá no artigo 33, só um minutinho, por gentileza. Muita calma nessa hora. Que eu quero mostrar aqui, eu quero compartilhar com vocês o faseamento do split payment. Eu até tarjei aqui, ó, o artigo 33. Ele fala aqui, ó. Só mais um minuto, deixa eu tentar trazer para cá essa tela. Vamos lá. Nas transações de pagamento, a que se refere o artigo 28, que trata do split, o split será implementado de forma gradual em no mínimo duas etapas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, conforme ato conjunto da Receita e do Comitê Gestor. Na primeira etapa, será entre transações de pagamento relativa a operações em que o adquirente seja o contribuinte do regime regular, tá? Em etapa posterior, todos os arranjos de pagamento serão obrigados a habilitar o split payment para operar com procedimento simplificado. Olha só, hein? E nas operações em que o adquirente não seja contribuinte do regime regular, o split payment entrará em funcionamento de forma simultânea para todos os arranjos de pagamento. Enquanto o arranjo de pagamento não estiver habilitado para operar nos termos do procedimento padrão, deverá se habilitar ao procedimento simplificado de que trata o artigo 30 para todas as transações de pagamento. Vejam só, hein? Então, a implementação do split payment será faseada, conforme eu comentei há pouco, né? Conforme o artigo 33 aqui, que eu demonstrei para vocês, do regulamento da CBS. Então, primeira etapa, transações entre adquirentes que sejam entre contribuintes do regime regular. E numa segunda etapa, aí sim, na operação a varejo. Mas mesmo assim, ainda num primeiro momento, uh, dentro, com base no procedimento simplificado. Então, voltando lá à apresentação, a gente estava aqui no procedimento simplificado, falamos aqui do artigo 33, deixa eu só aumentar a tela, ok, tá. Bom, vocês devem estar sem acreditar, né? Mas é isso, né? Split payment é algo novo, não sabemos se vai dar certo, né? O governo está trabalhando para isso, né? Está desenvolvendo aí todas as ferramentas tecnológicas para que o split
entre em funcionamento já a partir do ano que vem. Mas a legislação também prevê a possibilidade, além do split, do pagamento do IBS e da CBS pelo adquirente. Pessoal, isso é de suma importância para o dia a dia de vocês, tá? O que significa isso? Na impossibilidade de adoção do split, poderá o adquirente reter e recolher o IBS e a CBS devida pelo fornecedor para garantir, para assegurar o crédito tributário, tá? Uma vez que o crédito tributário, eu ia falar isso mais na frente, mas já vou dar um spoiler, ele vai estar vinculado ao pagamento do imposto. Então, ou seja, numa operação, de R$ 1.000, considerando o imposto aqui, uma alíquota hipotética de 28%, temos R$ 280 de IBS e CBS, ou seja, o valor total da nota é 1.280. O valor a ser pago ao fornecedor, nesse caso o cliente, o adquirente, irá pagar R$ 1.000 para o fornecedor, que é o valor da operação, e os R$ 280 ele recolherá para o comitê gestor do IBS e para a Receita Federal. Com isso, ele terá assegurado o crédito tributário dele. Então, isso é uma outra novidade, né? É uma espécie de retenção, tá? Que passa a valer aí com o advento da reforma tributária. Bom, já falamos de split payment. Agora, vamos falar um pouco de não cumulatividade e vocês vão ver como essa questão da não cumulatividade também é importante, tá? Porque um dos princípios da reforma tributária é a não cumulatividade ampla, ou seja, todas as aquisições de bens e serviços gerarão crédito para as empresas, para os adquirentes que estejam no regime regular, salvo aquelas de uso e consumo pessoal, tá? Isso vale dizer que quanto mais créditos a empresa tiver, menos imposto ela vai pagar. Então, as empresas terão que ficar bastante atentas em relação a essa questão da apropriação, do aproveitamento dos créditos. E uma das condições para que a empresa possa ter esse crédito é o pagamento do imposto nas etapas anteriores. Pagamento do imposto pelo fornecedor, a liquidação, a extinção do débito tributário. Ou seja, se o imposto destacado na nota fiscal não tiver sido pago pelo fornecedor, a empresa adquirente não terá direito ao crédito. A apropriação do crédito será admitida somente se o imposto tiver sido pago na etapa anterior pelo fornecedor, pelo prestador de serviço. É o que a gente chama de crédito financeiro, tá? Então, só dando um pequeno spoiler, se vocês, por exemplo, comprarem de uma empresa do Simples Nacional, que recolha por dentro, nesse caso o crédito será menor. Ao passo que, ao adquirir bens e serviços de uma empresa do Simples, que recolhe por fora, o crédito será maior. Vamos falar mais para frente sobre isso. Vejam só também, pessoal, atualmente os créditos de ICMS, de PIS e COFINS para quem está no regime não cumulativo, para quem está no lucro real, eles independem do pagamento. Não é verdade? Uma vez destacado na nota fiscal, a empresa, quando adquire bem, quando adquire mercadoria de um fornecedor, ela se acredita do ICMS que está destacado na nota fiscal, ela se acredita do PIS e da COFINS também sobre aquela nota fiscal. Agora, com a reforma tributária, isso não mais acontecerá. O crédito, como eu disse, estará vinculado ao pagamento do imposto, crédito financeiro. É uma mudança bastante significativa, diga-se de passagem. Então, isso vale dizer que as operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero, bem como aquelas operações com suspensão, com diferimento, elas não vão gerar créditos para os seus clientes. Ou seja, se eventualmente vocês comprarem um produto ou contratarem um serviço que tem imunidade,
que tenha isenção, ou mesmo que esteja sujeito à alíquota zero, como não houve pagamento de imposto, obviamente que a empresa não poderá se creditar. Mas, se a empresa tem um produto com alíquota zero, por exemplo, produto da cesta básica, ela vai vender, vai dar saída com alíquota zero, mas ela pode se creditar do dos impostos pagos nas operações anteriores, tá? E aí ela tende a gerar saldo credor, ela tende a acumular crédito. Por quê? Ela vai comprar produtos, vai contratar serviço com créditos de IBS e CBS, ela vai se creditar integralmente desses valores, ela vai vender seus produtos, com alíquota zero ou prestar seu serviço com alíquota zero, como eu disse, ela tende a acumular crédito e esse crédito acumulado ele será passível de ressarcimento, ele poderá ser restituído. De acordo com o regulamento da CBS, de acordo com a legislação, o governo terá até 180 dias para devolver esse dinheiro. Isso se aplica também para outros bens e serviços com alíquotas, com redução de alíquotas. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, vamos supor que a empresa tenha de CBS e IBS na venda produtos com alíquota zero. Então, ela vai pagar zero, não vai pagar nada. Mas que ela tenha se creditado na aquisição de bens e serviços, ela tenha crédito acumulado de 10 mil. Então, ela vai ter um crédito acumulado passivo de ressarcimento de 10 mil reais. Agora, vamos supor que a empresa ela não tem a redução de alíquota, mas ela tem um desconto na alíquota. Como eu disse, vários produtos, diversos serviços terão redução de alíquota que eu vou comentar um pouco mais à frente. Então, admitamos aqui que a empresa tenha venda de produtos ou prestação de serviço com desconto de 60% na alíquota. Vamos supor que a receita dela, a receita tributável, seja de 100 mil. Aplicando aqui o desconto de 60%, considerando uma alíquota hipotética de 28%, então a alíquota ao invés de 28 será 11,2. Ou seja, então o imposto nesse caso, nesse exemplo aqui, será 11,2 de 100 mil, ou seja, R$ 11.200 de imposto devido. Mas vamos supor que essa empresa tenha tido de crédito de IBS, de CBS na aquisição de bens e serviços R$ 14 mil, que ela tenha adquirido R$ 50 mil com alíquota cheia de compras, de serviços, e tenha tido um crédito aqui de R$ 14 mil. Isso significa que ela terá um saldo credor passivo de ressarcimento de 2.800, 11.200 de débito menos 14 de crédito, R$ 2.800. Esse saldo ele poderá ser objeto de restituição em até 180 dias. Ficou claro? As empresas exportadoras de bens e serviços também poderão aproveitar esses créditos, tá? E poderão pleitear também a restituição, o ressarcimento deles. Se houver perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio, as empresas terão que fazer o estorno do crédito desses bens, tá? E na aquisição de bens de capital, bens do ativo imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, as empresas terão direito a crédito integral e imediato do IBS e da CBS, diferente do que acontece hoje no ICMS, por exemplo, tá? Onde o crédito, em regra, ele está condicionado a uma série de requisitos e, via de regra, ele pode ser aproveitado em até 48 meses. Com a reforma tributária, não. A empresa comprou uma máquina, adquiriu um equipamento, um veículo, qualquer bem para uso do seu ativo, ela terá direito a crédito integral, tá? Entretanto, tá? Deixa eu aproveitar já e avisar e comentar com vocês, isso é importante. Caso a empresa faça uma venda de uma máquina, de um equipamento, de um bem do ativo imobilizado, de um veículo, elas terão que pagar o IBS e a CBS nesta operação.
Eu falo isso porque hoje, quando a empresa vende uma máquina, vende um equipamento, vende um bem do ativo imobilizado, essa operação ela não está sujeita ao pagamento do ICMS, nem tampouco do PIS e da COFINS. Com a reforma tributária, essas operações também passam a ser tributadas. Então, com a não cumulatividade, eu tenho a impressão, e isso tem sido dito, que as empresas de serviço elas serão sobretaxadas, porque elas tendem a ter menos créditos, não é verdade? Então, vamos considerar aqui, por exemplo, uma empresa de serviços no lucro presumido, que hoje paga 5% de ISS, né? Aqui é um exemplo, e 3,65% de PIS e COFINS sobre o faturamento. Então, hoje ela tem uma carga tributária aí entre ISS, PIS e COFINS de 8,65%, sem crédito, tá? Com a reforma tributária, considerando uma alíquota de IBS e de CBS de 28%, considerando que 2/3 desses 28 é de IBS e 1/3 de CBS, ou seja, 18,67 seria de IBS e 9,33 de CBS. Então, a empresa de serviço passará a ter uma carga tributária aí de 28%, mas com poucos créditos. Por que com poucos créditos? Porque, no caso da empresa de serviço, normalmente, qual que é o principal insumo dessas empresas? É a mão de obra, é a folha de pagamento que não gera crédito de IBS e CBS. Diferentemente das indústrias, dos comércios, que seu custo maior são os insumos, matéria-prima, mercadoria para revenda, que geram créditos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de crédito para as empresas de serviço. Não são muitos: material de limpeza, informática, aluguel, água, luz, telefone, serviços de terceiro, tá? Então, convenhamos, pessoal, é um aumento bastante abrupto de uma carga tributária de 8,65 dentro desse meu exemplo, para algo em torno de 28, podendo até ser mais, nós não sabemos ainda. É um aumento bastante significativo. Voltando um pouquinho aqui ainda, as indústrias, como eu disse, nesse aspecto, tende a ser menos tributadas, tende a ter menor aumento de carga tributária e, às vezes, até dependendo do caso, até uma possível redução de carga tributária. Claro que cada caso tem que ser analisado individualmente, cada caso tem que ser estudado de acordo com a atividade, de acordo com as características, de acordo com as peculiaridades das empresas, né? Mas é isso que nos faz chegar a essa conclusão. Vamos falar um pouco agora sobre a apuração assistida. Como eu disse, é como se fosse uma conta fiscal, uma conta corrente de débitos e créditos que vai poder ser acompanhada em tempo real. O governo está criando, está desenvolvendo as plataformas do IBS e da CBS, onde teremos acesso a essa apuração. A apuração do IBS e da CBS, outra novidade, ela será centralizada no estabelecimento da matriz, ok? Diferente do que acontece hoje com o ICMS, onde cada estabelecimento, cada filial tem a sua própria apuração. Os lançamentos serão efetuados sempre com base nos documentos fiscais, nas notas fiscais eletrônicas, nos XML das notas fiscais eletrônicas. Daí a importância do correto preenchimento desses documentos, porque esses documentos, eles serão confissão de dívida, eles constituirão crédito tributário. Vejam só. Os ajustes na apuração assistida, eles serão realizados por meio de notas de débitos e créditos, que a gente ainda vai falar a respeito mais adiante. E no caso de estorno de créditos referente a períodos anteriores,
os mesmos serão oferecidos a débito com os devidos acréscimos legais. Então, por exemplo, a empresa aproveitou um crédito de um determinado período, de 6 meses, de um ano atrás, só um exemplo. Só que depois, lá na frente, ela constatou que aproveitou indevidamente esse crédito. Ela pode fazer o estorno desse crédito, só que ela tem que fazer o estorno acrescido dos, dos encargos legais, multas e juros. As apurações serão liberadas para encerramento a partir do dia 15 do mês seguinte. Então, por exemplo, nós estamos no mês, vamos pegar o mês de janeiro de 27, tá? A partir do dia 15 de fevereiro de 27, as empresas poderão fazer os ajustes necessários, os estornos de débito, os estornos de crédito, tudo via nota fiscal de débito e de crédito. Somente a partir do dia 15 do mês seguinte é que as apurações estarão liberadas para encerramento. E se a empresa tiver sujeito a algum regime específico, diferenciado, somente a partir do dia 20 do mês seguinte ao período de apuração. Caso a empresa não se manifeste, a apuração será considerada tácita, ou seja, o fisco vai entender que o que está lá é o correto e vai cobrar sobre esse valor. E o vencimento do imposto, muita gente perguntando, poxa, mas quando é que vai vencer a CBS? Qual vai ser o vencimento do IBS? Isso já tem no regulamento. Todo dia 30 do mês seguinte ao da apuração. Último dia útil, melhor dizendo, do mês seguinte ao da apuração. Né? Atualmente, o PIS e a COFINS vence no dia 25, o ISS dia 10. O ICMS depende, né, do CNAE e do CPR. Como eu comentei há pouco, alguns produtos e serviços terão alíquotas reduzidas, terão alíquotas diferenciadas. É o caso dos serviços profissionais, que terão desconto de 30% na alíquota, serviços médicos, serviços de contabilidade, serviços, né, de advocacia, serviços administrativos, serviços de engenharia. Tem uma lista lá. Deixa eu só compartilhar rapidamente com vocês, porque muita gente pode estar me perguntando, mas quais são esses serviços que terão alíquota reduzida? Serviços profissionais. Só um minutinho, por gentileza. Ok. Só um minutinho, por favor. Eu separei aqui. Desculpa, não é esse, não. Só mais um minuto. Só mais um minutinho, por favor. Vou abrir aqui o decreto. É o artigo 200. Só mais um instante. Artigo 200. Tá aqui, ó. Digital aqui. Eu tinha selecionado aqui, mas... Espera aí que eu tô chegando lá. Aqui ele traz todos eles. Tá, achei. Tá aqui, artigo 202. Então, quais são esses serviços profissionais que terão redução de alíquota, desconto de 30% nas alíquotas? Só mais um minuto. Pronto, tá aqui, ó. Ó, serviços prestados por administradores, advogados, uma empresa de advocacia, serviços na área arquitetos, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas,
economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários, museólogos, químicos, profissionais de relação pública, técnico industrial e técnicos agrícolas, tá? Então, todas essas atividades aqui terão desconto de 30% na alíquota do IBS e da CBS, artigo 202 do regulamento da CBS. Vamos lá, vamos voltar à apresentação. Produtos da cesta básica. Produtos da cesta básica. Também não posso deixar de mostrar para vocês quais são esses produtos, né? Está lá no anexo 1 da Lei Complementar 214, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês também o anexo 1. Aqui, ó, já deixei no jeito. Vou aumentar um pouco mais aqui, talvez vocês não estejam enxergando. Não, peraí, foi muito. Deixa agora. Peraí. Só mais um minuto. E essas coisas acontecem, né? Faz parte ao vivo. Vamos só aumentar aqui, colocar 100%, acho que vai dar. Aqui. Tá aqui, ó. Produtos que terão ó, alíquota zero. Produtos da cesta básica: arroz, leite, fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijões, café. Ó, tá aqui, ó. Inclusive aqui vejam que ele traz aqui o NCM ou ANCM. Óleo, farinha, pão, cara, desde que classificado nessas NCMs, hein? Carnes, aqui, ó, terá alíquota zero. Peixes, queijos. Ó, tem uma lista aqui com 26 itens, tá? Mas aí tem que verificar se os produtos se enquadram nestas NCMs. Esses são os produtos da cesta básica que terão alíquota zero do IBS e da CBS. Medicamentos terão desconto de 60% e de 100% da alíquota. Educação e saúde, 60%. Produtos de limpeza, 60%. Produções artísticas, produtos e insumos agropecuários, 60%. Vejam só, né? Temos vários produtos, vários serviços com redução de alíquotas de 30%, de 60%. E temos outros redutores também, não só esses, hein? Temos também produtos e serviços, atividades que estarão sujeitos a regimes específicos de tributação. Eu trouxe os principais. Operações com imóveis, tá? Terá desconto na alíquota, terá um tratamento diferenciado. Bares, restaurantes e lanchonetes, que inclusive, eu gostaria de aproveitar para dizer que não gerarão créditos de IBS e CBS. Tá lá na lei. O mesmo vale para hotéis e parques de diversão, que também estarão submetidos a regime específico e que não gerarão créditos de IBS e CBS, agências de turismo, planos de saúde, combustível, serviço financeiro, dentre outros. Ok? Agora, vamos fazer uma rápida contextualização aqui do Simples Nacional, trazer os principais pontos. Nós já fizemos alguns comentários, mas é de suma importância que vocês tenham essas informações. As empresas do Simples, como dito anteriormente, elas. Só trazer para cá essa que às vezes. Tá. As empresas do Simples Nacional, elas deverão formalizar semestralmente a opção pelo recolhimento da CBS e do IBS por dentro ou por fora do Simples, tá?
Essa formalização, como dito lá atrás, deve ser feita no mês de setembro para o primeiro semestre do ano calendário subsequente, ou seja, setembro agora para o primeiro semestre de 27, e no mês de março para o segundo semestre do ano calendário subsequente. Caso a empresa faça a opção do recolhimento por dentro, a opção veda o aproveitamento de crédito e permite que o adquirente se acredite somente da parcela da CBS e do IBS pago dentro do Simples Nacional. Ou seja, se a empresa do Simples fizer a opção do recolhimento da CBS e do IBS por dentro, ela vai pagar uma parcela menor dentro do Simples e ela não vai ter aumento de carga tributária. As alíquotas do Simples permanecem as mesmas. Só que ela não terá direito a crédito e ela só vai transferir para os seus clientes a parcela do IBS e da CBS paga dentro do Simples, que será uma parcela bem menor. Caso ela faça a opção do recolhimento por fora, ou seja, que ela faça a apuração da CBS e do IBS com base no regime regular, seguindo as regras das demais empresas, ela terá crédito integral de todas as suas aquisições de bens e serviços, e ela transferirá também crédito integral para os seus clientes, ok? Isso vale dizer que a empresa do Simples, que está no meio da cadeia produtiva, a empresa que atua no atacado, a distribuidora, certamente os seus clientes darão preferência para as empresas que transferirem a parcela integral, crédito integral do IBS e da CBS. Ao passo que as empresas que recolherem por dentro, que irão transferir menos crédito, tende a perder mercado caso elas estejam no meio da cadeia, que a gente chama de operação B2B. Já se a empresa do Simples Nacional tiver lá no final da cadeia, vender para consumidor final, como o consumidor final, em regra, não terá crédito de IBS e CBS, talvez a decisão mais acertada seja o recolhimento por dentro, porque nesse caso não haverá aumento de carga tributária para a empresa do Simples Nacional. Mas é uma decisão que tem que ser precedida de estudo, de análise. Cada caso tem que ser analisado individualmente, analisando as características, condições, as peculiaridades de cada empresa. E daí a importância do contador, né, nessa tomada de decisão, tá? A opção poderá ser cancelado em caráter irretratável até 30 de novembro em relação ao primeiro semestre e até 31 de maio quanto ao segundo semestre. Bom, conforme dito, as empresas do Simples que fizeram opção pelo regime regular da CBS e do IBS, tá, isso aqui é novidade. Vejam só, pessoal, caso a empresa do Simples faça opção do recolhimento por fora, elas não poderão se creditar da CBS e do IBS no estoque inicial. Não terão direito àquele crédito presumido sobre o estoque de 9,25 que eu comentei lá atrás, por falta de previsão legal. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração quando a empresa do Simples for tomar essa decisão. Porque quando ela for vender uma mercadoria do seu estoque, ela terá que pagar a alíquota cheia sem crédito. E outra mudança que eu já comentei, mas gostaria só de me aprofundar um pouco mais, o prazo de opção do Simples Nacional mudou. Lembra que antes era todo mês de janeiro do ano calendário seguinte? Então, por exemplo, tá? De acordo com a regra anterior, a empresa que tivesse interesse em migrar para o Simples Nacional, em 2027, ela teria que fazer opção até o final de janeiro de 27. E essa opção passaria a valer já com efeito retroativo, né, a 1º de janeiro de 27. Agora não mais. As empresas devem fazer opção até o final de setembro do ano calendário anterior. Ou seja, então para 2027, caso a empresa tenha interesse
empresa que esteja no lucro real presumido, tem interesse em migrar para o Simples Nacional, ela deverá formalizar o pedido até o final de setembro desse ano, até o dia 30 de setembro desse ano, tá? E não mais janeiro do ano seguinte. Mas se a empresa se arrepender dessa decisão, ela poderá fazer a renúncia até 30 de novembro. Hum. É isso, pessoal. Então, em regra, é isso, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de estar repassando para vocês em relação ao Simples Nacional. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Viu que realmente tem bastante conteúdo, né? Tá. Eu acho que agora nós podemos abrir para as perguntas. Depois podemos fazer aí uma breve pausa. Podemos fazer uma breve pausa, tá? De 10 minutos, e aí a gente volta para o segundo tempo para falar sobre documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas. E aí, o que que vocês estão achando, hein? Realmente são muitas mudanças. A gente vai falar muito sobre reforma tributária daqui para frente. Tenha certeza disso. Como eu disse, isso vai impactar diretamente todas as empresas, a sociedade como um todo, no que diz respeito a fluxo de caixa, precificação que terá que ser revista, né, de bens e serviços, dentre outras coisas. Vamos ver como é que nós estamos aí de perguntas. Acredito eu que vocês têm muitas dúvidas. Eu mesmo tenho diversas. É tudo muito novo para a gente, né? Tá, então vamos lá. Qual a vantagem e desvantagem de cada um? Temos acesso a... Tá, a Marina está perguntando qual a vantagem e desvantagem de cada um. Tá, temos acesso à apresentação? Sim, claro, nós iremos mandar esse material para vocês. Quanto à vantagem e desvantagem, seria em relação ao que é o Simples Nacional, recolhimento por dentro, por fora. Desculpa, aqui não ficou claro, mas. Ah, tá.